a Moisés. Isso já existia nos dias de Jesus, tá bom? E foi se desenvolvendo, e próximo do ano 400 da nossa era, eles organizaram esse livro chamado Talmud, que é uma compilação da tradição judaica, ok? Exatamente como Deus está dizendo aqui, que eles seguiam a tradição, tinham desenvolvido tradições que acabavam invalidando as escrituras. As tradições que os judeus desenvolveram nesse Talmud é semelhante ao que aconteceu com a Igreja Católica. A Igreja Católica também adotou tradições, e nessa tradição eles começaram a adotar doutrinas que a tradição da Igreja pregava, né? Por exemplo, entre elas, teve algum herege em algum momento que começou a pregar o que não está na Bíblia, né? Que Maria não morreu, ela ascendeu ao céu. Mas aonde que foi isso? Só que isso começou a ser pregado lá no ano 431 da era cristã, mais ou menos, e com o tempo, lá nos anos 600, 900, olha quanto tempo passou, ano 1000, não, olha a tradição da igreja aqui, tinha pessoas que pregavam que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus, então isso se tornou uma doutrina, tá bom? Então a Igreja Católica também foi desenvolvendo a sua tradição. E o que nós temos que fazer? Como doutrina, nós temos que aceitar só a Bíblia. Só a Bíblia é referência para a doutrina. Se não está na Bíblia, não pode determinar. E eles determinaram pela tradição que Jesus nasceu, mas Maria permaneceu virgem. A Bíblia não profetiza isso, a Bíblia profetiza que a virgem conceberia, mas não profetiza que ela permaneceria virgem. Se nasce o filho, ela perde a virgindade. Tá bom? Não existe profecia para ela permanecer virgem. Só que existia no Império Romano um culto que eles chamavam o culto à deusa mãe, que era o culto mais importante do Império Romano, que eles chamavam de Diana dos Efésios, mas que os babilônios chamavam de Semíramis, era o culto da Babilônia. Esse culto dessa deusa mãe dizia que ela gerou um filho, mas continuou virgem. Então, quando eles colocam Maria como a virgem eterna, o que a Bíblia não profetiza, na verdade é para se equiparar a Diana dos Efésios. Tanto que esse ano 431, eles fazem um concílio na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios, e lá adota os títulos de Maria, né, como Rainha dos Céus, Mãe de Deus, Nossa Senhora. Todos esses títulos eram de Semíramis. A história comprova isso, né? Okay? Então essa é a instituição pagã que acreditava em purgatório e foi adotando essas heresias. Tinham igrejas fora da Igreja Católica nesse período que não acreditava no batismo de recém-nascido e não acreditava em purgatório? Com certeza existia. Esse período, 431, quando a Igreja Católica foi a Igreja de Roma que se corrompeu, sempre teve diversas igrejas que se afastaram, falaram, nós não queremos comunhão com eles. Tá bom? Então isso é também comprovado na história. Os donatistas, por exemplo, que não acreditavam no purgatório e não batizavam recém-nascido, eles falavam, olha, nós não podemos nos assentar à mesa com a igreja que herdou a apostasia, porque ela foi formada através de pastores e bispos que durante a perseguição apostataram da fé, serviram no templo de paganismo. Já nós, donatistas, nós somos herdeiros dos mártires. Eles falavam isso, e não eram os únicos, não. Ou seja, essa é a igreja verdadeira. Enquanto a igreja que está praticando essas heresias, como esse exemplo que eu acabei de citar, do catolicismo, né, com o purgatório e outras coisas, e também adotando a tradição e colocando Maria como a mãe de Deus, o que, claro, não é. Maria é mãe do homem. Mas isso tudo fazia parte desse plano da Igreja Católica para adotar a religião pagã e ela ficar com imagem de cristianismo. Mas nós sabemos que na verdade não é. Quem pratica paganismo, que acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos, essa pessoa não é cristã. Isso é paganismo. A Bíblia condena isso.
E a Igreja Católica faz isso. E outros que saíram dela continuaram fazendo, como Lutero, a Igreja Luterana faz até hoje, a Igreja Anglicana faz até hoje. Então, cuidado, porque esse paganismo, segundo o apóstolo Paulo, vai enganar muitos nos últimos dias, porque ele diz que as pessoas darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse negócio de purgatório é doutrina de demônio. Então, por que tem pessoas da Assembleia de Deus que estão se aproximando e até chamando o Papa de sua santidade? Alguma coisa está errada aí, né?